Oi, Raquel! Oi, Suelen! Quero te agradecer mais uma vez sua presença aqui e também por esse super presente, né, que veio muito na direção do que a gente já estava conversando, né, no nosso último vídeo sobre comer consciente, que é um livro que foi elaborado por ti, né, e pela Angélica. E eu gostaria que tu me apresentasse hoje, né, como é que esse livro foi construído, qual era a intenção de vocês, e que nesse vídeo tu pudesse compartilhar comigo como tu usa esse livro na tua prática clínica com crianças, adolescentes, com famílias. Vamos lá. Então, esse livro foi lançado em 2019, né, Suelen, pela editora Sinopsis. Veio muito como uma inspiração a partir de uma palestra que eu e a nutricionista Angélica Osório Linhares oferecemos na Livraria Vanguarda, aqui de Pelotas. Então, na época, eu conduzia vários ciclos de palestras, de oficinas abertas ao público, convidando profissionais, né, da área da saúde, da área da educação. Então, nesse momento em que nós estávamos preparando essa oficina, essa palestra para pais, com participação de crianças também, nós nos olhamos e tivemos essa inspiração. Quem sabe a gente produza um material para seguir orientando as famílias, os pais e as crianças. Pensando muito nos desafios tanto profissionais quanto pessoas próximas ou familiares, em que a gente percebia essa questão do alimento como algo muito forte e muito presente, né? Que interessante, né, Raquel? Uma coisa que eu fico pensando é que falar sobre esses temas como alimentação, atividade física, sono, são temáticas que talvez não sejam tão contempladas nos currículos de curso de graduação da psicologia e que a gente, obviamente, depois vai buscar, né, nas nossas formações continuadas. Então, é um material importantíssimo de ser construído, elaborado, publicado, nesse sentido, né? E na época, né, Suelen, uma das minhas grandes motivações, assim, desses eventos, desses encontros, era justamente integrar disciplinas, integrar olhares e falar com as pessoas em ambiente não clínico, né, sem entrar na questão diagnóstica. Então, é um dos pilares para um desenvolvimento infantil, uma qualidade de alimentação, hábitos saudáveis relacionados à alimentação, sono, atividade física, né? A gente está falando sobre saúde e prevenção. Isso, né? É no sentido da prevenção e da promoção de saúde. Porque me passa que às vezes os profissionais da área da psicologia, e aí até a gente está falando um pouco com colegas aqui, não se sintam tão bem preparados para avaliar essas questões, né, nas suas entrevistas de avaliação, para saber como estabelecer objetivos terapêuticos para trabalhar esses pontos. Porque, como tu mesma falaste, é pilar básico para o desenvolvimento de crianças, adolescentes, e é pilar básico de saúde para pais e cuidadores na etapa adulta também. E é pilar básico para a gente no nosso autocuidado, né? Porque interfere, né? Então, às vezes, a gente fica mais nos aspectos comportamentais, emocionais, e deixa de dar conta dessas questões que vão influenciar. E outra coisa que eu achei super interessante do fato de vocês terem produzido esse material juntas é esse diálogo entre profissionais de diferentes áreas, que é uma realidade que a gente também vai se deparar quando a gente vai para o nosso trabalho na clínica, né? É um engano pensar que a gente vai fazer a nossa parte, que cada um dos profissionais vai fazer a sua parte. Não, não funciona. O nosso trabalho, o nosso processo não vai para frente, né? Se a gente não tiver esse contato, essa comunicação, essa troca. Que bom poder fazer isso, né? Com outros profissionais. Muito bom, muito bom. Aliás, fica uma ideia, né? A gente também futuramente poder conversar com outras pessoas no nosso canal. Exatamente, é uma ideia. Muito importante. Então vamos lá para o conteúdo, né? Poder compartilhar algumas das principais ideias aqui no nosso vídeo. Tu vai fazer essa generosidade? Claro, vamos Oba! lá. Então a gente procurou dividir o livro em 3 partes, em 3 momentos. Então nós temos para os adultos, para os cuidadores, para os responsáveis, orientações, tudo no que se refere a questões
ligadas à nutrição e à questão psicológica de desenvolvimento. Então, a gente vai orientar os cuidadores pensando nas faixas etárias, nas fases de desenvolvimento da criança. E eu percebi que é uma leitura muito concisa, assim, que vocês fizeram um conteúdo, né, relevante, baseado nas orientações, né, da Organização Mundial de Saúde, do que diz na literatura, baseado em pesquisas, de acordo com o nosso contexto também brasileiro, né, tem informações relevantes e todas apresentadas de uma maneira muito acessível. Sim, tá. De uma maneira clara, objetiva. A gente começa ali pela gestação, então de hábitos saudáveis e até chegar na parte de introdução dos alimentos. Então a gente vai dividindo por fases, né? Pensando nas crianças, pensando na questão do açúcar, que é um tema que chama muita atenção e que a gente tem que ter uma atenção e um cuidado, né? A alimentação dos 12 aos 24 meses. Então a gente procurou trazer bem essas faixas etárias, essas fases de desenvolvimento e inclusive a adolescência. Né? E eu vi que nessa etapa dos 12 aos 24 meses é quando se estabelece o comportamento alimentar, né? Quando começa a ser construído o comportamento alimentar. E aí a gente tem os desafios do ambiente, tem os desafios justamente dessa questão, é proibido doce ou não. Quando adultos têm diferentes comportamentos em relação à relação com doce, por exemplo, então tem alguns desafios que a gente traz aqui. Então, além dessa parte inicial das fases de desenvolvimento, a gente entra em 10 orientações, tá? Nesse primeiro momento tem um diálogo com os responsáveis, explicando cada uma dessas orientações que a gente pode tomar como base para pensarmos em hábitos saudáveis e escolhas conscientes, né? Então, se a gente consegue ou não se alimentar com calma, se a gente consegue ou não se alimentar com atenção, aí a gente entra na questão das tecnologias. Então, são 10 orientações. Essa primeira parte, então, para os cuidadores. Na parte no final do livro, nós temos 10 atividades baseadas nessas 10 orientações para serem realizadas com as crianças, porque aí vão servir como lembrete. Né? Então, assim, eu me alimentei com calma hoje, sim ou não? Ai, não, eu estava muito agitada, eu estava muito acelerada. Como lembrete, como um suporte. Então, é um material muito informativo, muito prático, porque essas 10 orientações são fáceis, né, da gente gravar. Vocês sugerem, inclusive, né? Os dedos das mãos. Que a gente vai contornar com a criança, os dedinhos, as mãos, e colocar as anotações em cada dedo. Alimentação com calma, atenção, água, fome. A gente vai passar para vocês as 10. Ótimo. Além dos exercícios no final para pôr isto em prática, né? Para treinamento, assim mesmo, para tornar um hábito. Eu acho que é legal ter em mente, assim, né? E antes de chegarmos nas atividades com as crianças, a gente tem a historinha do Henrique. O Henrique é uma criança muito saudável, muito ativa, que adora correr, agora adora jogar bola, adora um eletrônico, e ele está sempre nesse já vou, vamos lá jantar, meu filho, já vou. Quem nunca viveu uma situação como essa, ou tem alguém por perto que já tenha vivido isso, né? A gente tem aquela tensão muito forte em relação ao que está fazendo ali com a tecnologia e não consegue desgrudar e observar o que está acontecendo no seu corpo. Estou com fome ou não? Está na hora de jantar, está na hora do almoço, mas como é que eu estou aqui agora? Né? Porque acho que tem isso, né? Esse aspecto, assim, as crianças, elas são muito ativadas no seu sistema de busca e recompensa por aquilo que é prazeroso. E brincar é muito prazeroso, né? Exato. Como é que os pais conseguem estabelecer uma rotina, né? E colocar essa rotina para funcionar, digamos assim, sem prejudicar o clima emocional da relação com o filho, com os filhos, e podendo fazer com que as crianças entendam a necessidade de parar para se alimentar com calma, com organização, fazendo escolhas, interromper a brincadeira, né, para vir sentar à mesa. E justamente na história do Henrique, os pais acabam procurando ajuda porque realmente percebem que ele não consegue parar e que ele fica muito irritado quando ele para.
né? Então ele fica muito irritado, ele começou a mudar o comportamento e eles notaram que eles estavam se perdendo com a rotina e com esse gerenciamento do uso de tecnologias e da hora da alimentação. Estava começando a virar um estresse, né? Então eles buscaram pela ajuda profissional de uma nutricionista, de uma psicóloga. E aí aqui entramos. Acho que é legal porque desmistifica também, né? Sim, Assim, sim. é uma família que está ali, tentou todos os seus recursos e ainda assim teve flexibilidade para identificar quando precisava de ajuda profissional, né? E que isso faz parte. E tem duas partes que eu gostaria de ler para vocês aqui da historinha. No início da mudança, que exigiu dedicação e esforços de todos, estavam motivados e empolgados, então é natural também que isso aconteça no começo, né? Em alguns momentos, os antigos hábitos reapareciam, é muito importante a gente falar isso, que é natural que isso aconteça, né? Mas com o apoio entre eles e com o suporte das profissionais, retomavam as novas orientações e seguiam adiante os combinados, que é outra palavrinha que a gente já usou bastante aqui. Então, todo esse suporte que a família recebeu dos profissionais e que o menino estava recebendo dessa equipe toda foi favorecendo a criação de novos hábitos. Que importante. Importante pensar, né, nessa mudança, nessa criação de novos hábitos como um processo de aprendizagem. Para todos. Para todos, para todos. E quando a gente está aprendendo algo novo, é normal que às vezes a gente se perca, né? Que às vezes a gente esqueça o caminho, que a gente tenha o lembrete para ir lá e buscar e retomar. Tá. Então, vamos para as 10 orientações? Recomendo que vocês peguem uma folha de ofício, contornem, pode ser a mão de vocês, os dedos de vocês, as mãos de vocês, né? E vocês podem ir anotando em cada dedo, cada orientação como lembrete. Talvez puxando flechinhas, né? Escrevendo lá. O primeiro dedo, calma. Calma. A alimentação saudável é, acima de tudo, um gesto de cuidado, de afeto e de carinho. Calma já vem com essa intenção, né? Para, devagar. Pensando que no momento da alimentação também existe uma troca. Existe entrar em contato, o olho no olho, observar a expressão, né? O clima emocional daquele contexto ali da alimentação. Exige bastante flexibilidade. E é óbvio que aqui a gente pressupõe, né, que os adultos precisam fazer um esforço maior, porque as crianças ainda estão em desenvolvimento. O tempo de cada um aceitar um alimento, o processo de mastigar, de receber é bem importante, né? Então, muitas vezes os pais ficam angustiados ou ansiosos, assim, ai, meu filho, minha filha come muito devagar. Também a gente tem que cuidar disso, né? Cuidar também para que o momento da alimentação que seja reservado um tempo razoável para o momento da alimentação, especialmente aquela alimentação que acontece no meio do dia, né? O almoço, assim, para porque envolve muitas vezes ter que sair para o trabalho, deixar a criança na escola, trânsito, e não tarefas. A criança, não acelerar a criança. Então inicia antes, né? Vai percebendo ali o tempo necessário. A alimentação não é algo a ser negociado. Não se negocia alimentação. De algum jeito, as crianças precisam entender que a alimentação é algo essencial para a qual todos vão dedicar tempo. E aí nós temos a fome. 2. Então, conseguir discriminar e diferenciar fome ou apetite. Que vontade de comer um docinho. Será que isso é fome? Né? Fome e apetite, né? Então, a criança precisa ir construindo essa percepção de saciedade, como falamos no vídeo aqui anterior. As tecnologias, ou a pressa, ou muita distração podem nos impedir de perceber isso. E isso precisa ser construído individualmente, não alguém dizendo se a criança está com fome ou não, se ela tem que comer ou não. É hora do almoço, é hora do almoço. O quanto de fome a criança está sentindo, essa percepção é ela que vai construindo. Talvez seja importante, né, no momento em que a criança está ali
no período dos 12 aos 24 meses, ainda estabelecendo a linguagem verbal, talvez ela tenha mais gestos ou comportamentos que comunicam, né? Que já está saciada, vai se né? mexendo na cadeirinha, ou querendo sair. Chora, tu oferece um alimento, né? Pensando no momento do dia, no que aconteceu antes, no que vai acontecer depois. Então, talvez nesse momento também seja bacana que os pais digam: tô percebendo que tá com fome. Isso. Tu tava com fome, né? Ou, será que já deu? A barriguinha já tá cheia? Nomear, né? Nomear. Traduzir. Ótimo. 3. Atenção. Distrair a criança para comer não é legal. E aí a imagem é um cuidador segurando uma tela enquanto a criança come. É bem complicado, né? Bem complicado. A gente vive nesse contexto. Quantas vezes a gente também, como adultos, assim... Por pressa, por desespero, por falta de atenção. Por estar no automático, que eu acho que é o que acontece bastante, né? Acaba pegando o celular, assistindo TV, né? Vou até fazer assim um parênteses, né? Durante a minha infância, foi o boom da televisão, assim, né? Anos 80, início dos anos 90, assim. Era aquele momento em que as casas tinham a TV o dia inteiro ligadas. Então, eu tenho essa memória, né? Como companhia, como ruído, assim, como, sei lá, né, o que acontecia. Então, às vezes, é difícil também estabelecer novos hábitos, porque num período da tua vida muito sensível, tu foi bastante exposto. Bom, naquela época, a gente não tinha tanto acesso a essas informações e a importância de uma alimentação com atenção, né? Então, que bom que a gente está podendo rever essas coisas. E tem tantas pesquisas, tem tantos trabalhos sendo realizados, né, Sueli? Aí a gente tem a ciência aí para validar tudo que a gente está trazendo. Né? Exatamente. Fechando só essa questão da atenção, então precisamos perceber os modelos que as crianças recebem em relação a esse hábito de não ter tela. Né? Não tem televisão, não tem tela para ninguém, porque é o momento que a gente valoriza de estarmos aqui, olho no olho, conversando ou não, enfim, sem a tecnologia, né? Mas como modelo, elas precisam de modelo. E se até aqui a questão da orientação vem sofrendo uma interferência do uso de telas, por exemplo, muito cuidado para propor um combinado a respeito disso, né? Que seja feito sempre num clima emocional favorável, favorecedor, que seja explicado, que seja algo que a família tome a decisão, a partir de agora a gente vai mudar a hora da nossa refeição, vamos experimentar uma coisa diferente, façam uma caixinha juntos, né? Olha, ali vai ser a caixinha de botar o celular, aquela questão de ir fazendo pequenos passos para se aproximar, né, do esperado. Construir junto com a criança a percepção de prejuízos e benefícios. E que sim, estávamos acostumados a fazer isso, mas muitas coisas que a gente faz e que a gente está acostumado a fazer podem não nos fazer bem. A gente pode começar... Exato. A gente pode começar estabelecendo 1 ou 2 dias... Né, desligando a TV ou sem telas como um desafio, até que isso possa ser expandido para a maior parte dos dias, né? E aí naturaliza aquele comportamento, né, até virar um hábito. Então é muito importante que a criança não perceba essa necessidade de mudança como uma punição, como um castigo, como uma restrição. Que ela não se sinta privada, né? Então ela vai se divertir em outros momentos, ela vai se beneficiar de eletrônicos de uma maneira saudável em outros momentos, né? Mas assim como tem a hora do dormir, o momento de dormir, o momento de descansar, o momento de brincar, o momento do banho, da higiene, tem o momento da alimentação, né? Isso aí. Tentar mostrar para a criança os benefícios de tentar viver momento a momento, né, Sueli? É um grande desafio. Fico pensando que é um desafio para a gente, né? Exato. Para nós, adultos. Autonomia. 4. Autonomia.
Eu gosto muito de pensar na autonomia, o quanto algumas crianças são familiarizadas e outras nem tanto com essa palavrinha. Então é importante tentar trazer para a criança o que significa essa palavrinha autonomia. E aí eu já vou para uma dica aqui da atividade ali, quando tem as atividades para as crianças, né? A gente procurar fazer uma reflexão com a criança no significado da palavra autonomia e que coisas que antes ela não sabia fazer, que agora ela já faz. Opa, temos uma autonomia em relação a servir o próprio leite. Esse final de semana eu estava com a minha sobrinha e ela muito contente para me mostrar que agora ela já sabe escovar os dentes sozinha, né? Então ela pedia a caixinha onde tem a escova, o creme dental e pedia ajuda para passar o creme dental, né? Porque ainda não está autônoma para isso. E faceira, assim, escovando o dente, me mostrando, ficou limpinho. É muito bom, as crianças ficam muito felizes quando elas avançam em algo, percebem que estão fazendo, que conseguem, ou que não conseguem, mas que vão aprender, e que podem errar, e que podem se atrapalhar, e que tudo bem, e que a gente vai estar por perto para ajudá-las, porque muitas coisas ainda precisam ser alcançadas com o tempo e com o suporte dos responsáveis. Né? Porque pressupõe, obviamente, que os adultos também se sintam seguros, né? De que a criança é capaz de fazer. Né? Não é deixar fazer por deixar, assim, e depois refazer. A criança vai saber que tu tá refazendo, né? Ela talvez até se sinta um pouco invalidada ou reage de uma maneira mais rígida, com não, já fiz, não quero e tal. Então, tem que ver essa questão da segurança e de estar de acordo com o que é esperado para a etapa do desenvolvimento, para também não sobrecarregar a criança. Isso é fundamental. Então, por exemplo, pensando no alimento, é um momento da vida que a criança é capaz de escolher, que é possível. Filha, qual dos 2 lanches quer levar para a escola? Esse ou esse? Ou que frutas queres levar para a escola, né? E descascar frutas. Então, que frutas que também ela já pode descascar naquele momento, né? Então, esses pequenos movimentos de autonomia em relação aos alimentos é muito importante. A gente tem algumas orientações, algumas dicas aqui no livro, né? E o preparar também, o próprio leite ou o próprio lanche. Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado e essa atenção com possibilidades de acordo com a faixa etária, que não corram riscos também na cozinha, né? Precisam de um adulto ali por perto. Ótimo. 5, colorida. Porque acho que essa é uma orientação que, de algum jeito, se conecta muito à autonomia, que pode ser favorecida por conta da autonomia. De tu, como adulto, chamar a atenção da criança para as cores que estão no prato, né? Eu lembro, inclusive, assim, que eu tenho uma das minhas afilhadas e também filha da minha prima, ela faz parte da corte de acompanhamento, né? E uma das orientações de uma das avaliações, assim, ainda na primeira infância, foi de que a minha prima não misturasse os alimentos, para que ela, mesmo pequenininha, né, com 1 ano de idade, percebesse as cores do prato e cada um dos alimentos, assim. Sim, bacana. Bacana, né? Ter essa visão geral do próprio prato antes de se alimentar, depois que a criança fez as escolhas, né? A gente cuidar para não criticar se não for colorido, isso é bem importante. A gente ter atenção às cores, né? Porque isso tem a ver também com o que está sendo ofertado em casa. Exato. Né? E aí envolve, obviamente, o planejamento do que vai ser ofertado, do que vai ter a cada dia. E o planejamento envolve a adquirir, né, esses produtos. E aí pensar nos nutrientes também, né? É natural que em alguns momentos, em algumas fases, crianças tenham algumas rejeições em relação a alguns alimentos. A gente falou sobre isso no nosso vídeo. Exato. Isso está relacionado com aquela emoção muito básica, que é o nojo, né? E claro que aí a gente tem que ter uma clareza, uma percepção que se esse comportamento persiste, se existe muita resistência, talvez a gente precise buscar ajuda para ver o que isso está representando. Né? E claro que também exige um tanto de persistência, né, dos pais.
Já ofereci, mas não gosta. Não, oferece de outra forma, né? Que é diferente de insistir e de forçar. Essa persistência, eu acho que é uma palavrinha bem importante para a gente pensar aqui, né? Daqui a pouco, vou dar um exemplo meu. Eu nunca gostei de rabanete. Não gosto de rabanete. Sempre dizia, não gosto de rabanete. Aquela frase, assim. Meu marido começou a cozinhar rabanete. Uhum. E aí eu assim, peraí, eu nunca tinha comido ele assim. Eu sempre tinha experimentado ele cru. Será que é diferente? Eu não queria muito. De tanto ele propor e oferecer e colocar ali na mesa, eu me abri para a possibilidade de experimentar aquele rabanete cozido. Uhum. Gente, fica uma delícia. Eu nunca bem comi macio, cozido. Bem gostoso. A minha história com rabanete é que eu não gostava do cheiro. E aí eu não me abria para experimentar por conta do cheiro. Mas muitas vezes o alimento tem um gosto diferente do cheiro. Para né? mim era a textura. E ele cozido ele é totalmente diferente, do meu ponto de vista. Né? Estou dando aqui um exemplo de um marido que, bom, não deixou de comprar porque ele sempre gostou de rabanete. E eu de tanto ver e tanto observar e vendo o comportamento dele, aí ele fez uma receita nova ali e tal, cozinhou o rabanete, eu resolvi provar e adorei. Esse teu exemplo acho que também nos mostra que é possível mudar hábitos alimentares mesmo na idade adulta. Sim, né? sim. 6, natural. Natural. Circulinho aí, escrevam do lado do dedo, natural. Quanto mais natural, melhor. Claro que a gente sabe que a gente lida com um desafio de correria, de dia a dia, mas tem algo que tu falou no início do vídeo, que é o planejamento. Quanto mais pudermos planejar, melhor, né? Então, quanto mais natural, mais saudável. Eu já ouvi de uma colega nutricionista, né, que a gente deveria comprar menos no supermercado, os nossos alimentos, menos no supermercado e mais na feira, né? Claro que isso tem a ver com acesso, com tempo, né? E quando a gente vê as embalagens, tem algo também que uma vez eu escutei e nunca mais esqueci. A embalagem que tem um produto que tem aquele monte de nome comprido e esquisito que a gente não consegue nem falar direito, que uma criança vai ter dificuldade de falar. Conservantes. São esses conservantes, então Gente, a gente precisa se afastar. Quanto menos, melhor. Esse comportamento de ler rótulos é bem importante, né? Então, natural, vegetais, Aí né? a gente tem aqui os grupos. Alimentos frescos, evitar os ultraprocessados. Água. Temos o número 7, água, que é algo que tanto nós como adultos, às vezes, confundimos. Fome com água. Peraí, é sede, eu estou com sede. Né? Água é natural, água, né? A gente pensa em água como parte das nossas vidas, carregar uma garrafinha por aqui, por ali. Vejo crianças com esse comportamento. Eu acho que isso tem melhorado nos últimos bastante, tempos, né? Como algo muito natural. Ter a sua garrafinha de água. E optar pela água, né? E desejar e solicitar água. Água. E aí aqui na nossa cultura gaúcha, né? Só um lembrete, assim, chimarrão não é água. O chá que a gente está tomando não é água, né? Pelo contrário, vai fazer a gente eliminar a água, então tem que repor. Em vários momentos do livro vocês vão receber lembretes de fique esperto. Então aqui, por exemplo, fala das estações climáticas que a gente precisa cuidar, né? Da questão da hidratação. Em todas as idades, né, Sueli? Ótimo. 8. Participar. Essa é uma coisa muito legal e as crianças em geral gostam muito. E aqui, quando a gente faz uma criança participar desse momento que envolve, né, o preparo da alimentação, colocar a mesa, né, de novo, tudo de acordo com a etapa do desenvolvimento dela, a gente também está oportunizando que aquelas funções executivas tão importantes, né, do nosso cérebro, assim, se desenvolvam. Funções executivas de atenção, memória, organização, planejamento, né? Perfeito. E esse momento em que a criança é chamada para me ajuda a colocar a mesa, me ajuda com tal ingrediente que eu vou preparar tal comida, ela é ouvida, ela é vista, ela é incluída naquele processo. É o que todo mundo quer, né? Se sentir visto e incluído. Tudo bem que a criança pode estar super envolvida com alguma atividade,
mas ela perceber que está perto da hora da janta ou da hora do almoço e que tem um movimento para desacelerar e a gente se conectar nesse momento, né, da alimentação, ela sentir que está sendo solicitada é muito importante. Pode ser até que ela não tope ou não possa, ou possa estar envolvida com outra tarefa, ou até com a tarefa escolar, mas ela ser convidada para participar é um movimento bem bacana, bem importante dos pais realizarem. Eu estava pensando aqui que talvez em alguma etapa do desenvolvimento seja um desafio maior essa orientação da participação, que é a etapa da adolescência, né? Mas aí a gente tem, por exemplo, me ajuda a decidir o que a gente pode fazer de janta hoje. Vamos pensar no cardápio da semana, né? Convidar o adolescente para tomar alguma decisão ou ele encomendar um lanche e também dar espaço para que faça escolhas. Daqui a pouco não foi bem a escolha que eu queria, me arrependi. Ok. Ter esse momento também, que é tão importante. E talvez algum combinado também estabelecido, né? De que existem tarefas da casa que também são de responsabilidade dele. Muito importante. Aí a gente vai construindo desde cedo, né, Sueli? Se não foi possível, beleza, vamos tentar a partir de agora, se você que está ouvindo o vídeo, né? Mas quanto mais cedo, melhor. Como parte natural, assim, como uma organização, como uma equipe, que cada um vai fazendo a sua parte, aí a cozinha fica tranquila, fica tudo organizado em seguida, se cada um realizar a sua parte. E pensando nessas habilidades para a vida, Exato. né? Ótimo. E aí a gente entra no número 9. Família. Que é isso, né? Eu vejo que as orientações também, elas vão sendo costuradas uma na outra, né? Uma vai dependendo da outra ou vai sendo influenciada pela outra. A alimentação, então, é um momento da família, de acordo, né, com os valores familiares. A alimentação vai ter esse espaço, né? Vai ser, a nossa energia vai ser dedicada para ela, assim. E uma questão que eu observei aqui é como os pais precisam ter cuidado com o que eles consomem na frente dos filhos, né? Não é aquele discurso de eu sou adulto e eu posso, não é o melhor caminho. Tende a gerar conflito, né? É da natureza também do ser humano resistir a algumas coisas, se está vendo que aquilo ali é injusto, né? E aí é algo que uma situação que pode gerar aquela emoção básica da raiva. E entrar na disputa, né? De quem está certo e errado, quem manda e obedece. Pensando inclusive em como a família pode tomar melhores decisões em conjunto, né? Que vontade de pedir um lanche. E se a gente pensasse nos ingredientes e fizesse juntos em casa, né? Tu vai estar lá seguindo a orientação da alimentação mais natural possível, né? Tu vai estar envolvendo a criança na participação. E esse clima, né, que a criança vai sentindo desde cedo como algo que é gostoso para o pai ou para a mãe, que é prazeroso, né, Suelen, assim, essa lembrança afetiva que a criança sempre vai levar para a vida, do clima que envolve tudo isso. É meu pai que vai preparar um churrasquinho, eu vou convidar meus amigos, acontece isso lá em casa, né? Isso vai acompanhando para sempre. Né? É muito bacana. Domingo a gente estava nessa situação também na casa dos meus pais. Meu pai assando churrasco, a minha mãe fazendo a salada de maionese, aí pediu para eu fazer aquela maionese caseira, a minha sobrinha envolvida ali, botando a mesa, que é uma coisa que ela gosta bastante. Quanta coisa a gente aprende nesses momentos, quanta afetividade, né? E assim, deu certo, deu errado, não saiu como eu gostaria, ok, né? A gente lida com muitas emoções também no processo de preparar algo, né? E chegamos à orientação número 10. Rotina. Que é algo que a gente já vem conversando bastante aqui também, né, Raquel? E aí, o que a gente contempla na rotina? A gente tem aqui um fique esperto, evite pular ou substituir refeições, né? Ainda hoje tu me mandou um lembrete, né? Então! Deu tempo de almoçar? Eu fiquei preocupada contigo, né? Surgiu uma situação que a Sueli precisaria dar conta, né?
E, não, mas eu tive intervalo de almoço, mas tu almoçou? E ela, sim, de uma maneira consciente. Consciente. Aí eu disse, estamos indo almoçar agora. Porque conversar sobre todas essas coisas também nos chama atenção. Sim. Também nos faz olhar para os nossos próprios comportamentos, né? E ir em busca do acerto na maior parte das vezes. Então, nós temos aqui uma orientação aqui do Fique Esperto da rotina. Estando atento a essas observações do dia a dia, é possível que você e sua criança tenham hábitos alimentares saudáveis de uma forma natural e prazerosa. É isso que a gente busca com o livro, né? A gente tem até aqui uma tabelinha de rotina para ajudar a organizar a família. E aí tem essas atividades, então, que podem ser realizadas junto com a criança. Ó, um prato colorido, incentivando grupos alimentares. Muito bacana. Quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade de compartilhar todo esse teu trabalho, teu e da Angélica, e da gente poder distribuir assim, né, essas informações e levar a uma reflexão, assim, o que eu posso fazer melhor, né, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o meu contexto, com o meu tempo e assim, tendo clareza da minha intenção. Sim. Quais são as minhas dificuldades, quais são alguns limites que eu tenho, que tipo de ajuda ou suporte eu estou precisando nesse momento com a minha criança ou meu adolescente nessa idade, né? Ótimo. É isso aí. É isso aí. E Raquel, quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato contigo. Sim, pode ser direto comigo. Pelo teu Instagram, Pelo né? meu Instagram. A gente tem o endereço aí no canal. Muito bacana. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, escreva nos comentários, que estamos adorando receber os comentários de vocês.